Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, glorificamos e magnificamos o nome do Senhor por esta porta aberta para falarmos da sua palavra. Eu me acho privilegiado divulgando e fazendo a divulgação deste maravilhoso evangelho que tem o poder de libertar. Você que está me ouvindo agora, talvez alguém já tenha dito para você que não há solução, não há jeito para você. Existe sim. Creia no evangelho. Deixe o evangelho entrar na sua vida e a sua vida vai ser reformada para melhor. Mas, meus amados irmãos, uma coisa que eu acho bonito, uma coisa que eu acho lindo, é uma pregação bonita, bem feita. Nós temos ouvido muitas mensagens sem sentido, apenas gritarias e nada mais. Mensagens sem rumos, sem conteúdo, mas desde novo convertido, que eu sempre admirei os mensageiros e principalmente as mensagens, quando é uma mensagem bem pregada. E como eu sou atraído pela mensagem, pela pregação bem feita, nós temos nos esforçado na tentativa de, quando nós transmitirmos a palavra de Deus, dentro das nossas limitações, tentar transmitir uma mensagem que os nossos ouvintes possam entender. E o meu conselho para mim mesmo, para os amados irmãos que pregam, é que possam pregar com poder e autoridade o Evangelho de Cristo para a salvação das almas perdidas. Irmãos, como é importante nós pregarmos o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não se converteram. Quantas pessoas precisam de uma mensagem nossa e, às vezes, com medo ou temor, às vezes tem vergonha, as pessoas, os representantes de Deus, os mensageiros de Deus, não falam a tempo e fora de tempo, como é o nosso dever. Mas que nós possamos, com a autoridade de Deus, pregar a palavra sacrossanta do Senhor, a fim de ganharmos almas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o exemplo de Pedro, que era um pescador, o homem iletrado, mas que através do Espírito Santo de Deus, ele pregou com autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz assim: varões israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículos 37 ao 41 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para a glória do nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que se constitui como pregador do Evangelho precisa, em primeiro plano, ter o poder de Deus sobre a sua vida, para, consequentemente, ter uma mensagem de poder. Através dos séculos, Deus tem chamado os seus servos a fim de ser os seus mensageiros. Nós somos responsáveis pela transmissão da palavra de Deus. Fomos chamados por Deus
para sermos pregadores da sua palavra. Somos vocacionados para transmitir os ensinos concernentes ao reino de Deus. Somos escolhidos para sermos pregadores da sua palavra. O pregador é um arauto de Deus. Ele é o anunciador das boas novas do reino de Deus. O pregador tem uma mensagem oficial a ser transmitida. E essa mensagem não pode ser baseada em filosofias, ideologias, sociologias. Esta mensagem oficial dos pregoeiros da verdade é o evangelho da libertação, as boas novas do reino de Deus. A mensagem poderosa é a mensagem do evangelho. Não é os discursos vazios da sociologia. Não são os sermões enigmáticos das filosofias ou o apelo à psicologia pelo poder emocional. Mas, quando nós falamos do evangelho, é que tem o poder, a mensagem de transformar vidas. A mensagem de poder, ela não se baseia nas teorias científicas. A pregação de poder é as boas novas sobre Cristo Jesus. Para que alguém possa pregar com poder, tem que ter consciência do valor que tem as almas perdidas. Precisamos ter em nossos corações a misericórdia, a compaixão por aqueles que estão desgarrados. O pregador sabe que as almas estão perdidas. Jesus nos convidou para sermos pescadores de almas, ganhadores de almas. Vamos de mão dadas buscar as ovelhas desgarradas, vamos buscar as dracmas que estão perdidas. Todo crente foi chamado para ser um pregador. Mas aqueles que são preguiçosos, essa é a grande verdade, se desculpam de que não sabem pregar. Olha, Deus vai pedir conta dos seus talentos. Você não tem desculpa diante de Deus para dizer que não sabe pregar. Para que a mensagem tenha poder convencedor, o pregador deve ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Sem a virtude do Espírito Santo, não funciona. A pregação sem unção é apenas um sermão frio. O pregador precisa ter vida ética e moral. Muitos, infelizmente, não zelam pelo seu testemunho. Muitos até não têm uma experiência de conversão e de transformação da sua própria vida. O crente, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deve sempre estar preparado para pregar a palavra de Deus. Segundo Timóteo 4:2 nos ensina que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Nós temos urgência, irmãos, para transmitir o evangelho do Senhor Jesus, porque milhares e milhares de pessoas todos os dias caem nas garras do inimigo, são condenadas, são levadas às hienas eternas, porque as pessoas, os crentes, os mensageiros, não estão cumprindo a sua missão de pregadores do evangelho do Senhor Jesus. Para que o pregador esteja preparado para ser um mensageiro de Deus, ele precisa ter o hábito de estudar e examinar continuamente a palavra de Deus. Muitos pregadores, por não estudar a Bíblia, têm simplesmente sido pregadores de suas próprias ideologias, pregando aquilo que pensam e aquilo que acham. O pregador preparado é aquele que define a sua mensagem. Temos visto pessoas nas ruas e nas praças pregando doutrinas. Devemos entender que existem mensagens evangelísticas e mensagem para os crentes. Cada ambiente merece um estilo de pregação, seja pregação pastoral, seja pregação evangelística, tem pregação apologética, ou ainda pregação pedagógica, com o ensino adequado para o discipulado. O pregador precisa ter firmeza na sua mensagem. O pregador que prega gaguejando, ele transmite uma mensagem sem segurança, sem fundamento, uma mensagem vazia. O pregador tem que coordenar a sua mensagem, ele precisa saber o que vai pregar.
Temos ouvido mensagens sem direção, sem objetivo. Este tipo de pregação não tem efeito, ninguém entende, não tem valor, meus amados irmãos. O pregador não deve se preocupar também com a quantidade de decisões que irão acontecer após a sua pregação. O pregador não salva, ele é apenas um semeador da palavra de Deus. A mensagem do pregador deve trazer o apelo aos seus ouvintes no sentido de transformar a vida destes. A nossa mensagem, a nossa pregação deve trazer consigo o tempero da graça. Não somente devemos pregar a verdade nua e crua, mas precisamos atrair e convencer as pessoas através da nossa mensagem. Para tanto, temos que pregar bem. O pregador é um instrumento de Deus, quando bem preparado. É um vaso de bênção para libertar as almas das garras do adversário. Deus está convocando nestes últimos dias quem deseja ser um verdadeiro pregador da sua palavra.